A legislação brasileira, ela considera acidente de trabalho o evento ocorrido no exercício da atividade profissional que provoque lesão ou alteração na saúde, ainda que de forma temporária. A própria legislação, Daniel, previdenciária também reconhece acidente decorrente da exposição aos agentes químicos. Portanto, se o empregado passou mal enquanto trabalhava por causa da substância, o episódio pode ser enquadrado como acidente de trabalho, desde que exista uma comprovação médica e a relação com a exposição. Entendi. E o que a empresa deve fazer nesse caso, doutor Paulo? Primeiro passo sempre é prestar atendimento ao trabalhador. Depois, registrar a ocorrência e emitir a comunicação de acidente de trabalho, CAT. A CAT ela não funciona como uma confissão de culpa. Ela serve para registrar o acidente e preservar os direitos do empregado. Se a empresa não emitir, o próprio trabalhador, seus dependentes, o sindicato, o médico ou uma autoridade pública podem providenciar a comunicação. Entendi. Doutor, quais direitos esse trabalhador então pode ter? Aqui são inúmeros os direitos, mas tudo depende da gravidade. Primeiro, é sempre o atendimento e tratamento médico. Depois, afastamento de trabalho quando necessário. Além disso, um benefício por incapacidade temporária de natureza acidentária, se o afastamento superar o período legal. Também pode ter recolhimento do FGTS durante o afastamento acidentário, estabilidade de 12 meses após o retorno, quando preenchidos os requisitos legais, indenizações por danos morais ou materiais, pensão se houver redução permanente da capacidade de trabalho. É sempre bom lembrar que eu fiz uma pesquisa e que já há precedentes na Justiça do Trabalho reconhecendo indenizações e pensões em situação de inalação de substância química quando comprovado o dano e a relação com o ambiente laboral. Entendi. Falamos dos trabalhadores, doutor, mas e as pessoas, né, os moradores e cidadãos que estavam nos arredores e sentiram também, aí muitos passando mal, inclusive? Com certeza terão direito à reparação quando comprovarem uma possível intoxicação. Se o morador, o motorista, o comerciante ou qualquer pessoa estava na região e sofreu, precisou comprar medicamento, perdeu um dia de trabalho ou teve qualquer outro prejuízo comprovado, poderá pedir o reembolso das despesas médicas e farmacêuticas, o ressarcimento da renda perdida, reparação de danos e bens, indenização por dano moral quando houver lesão relevante à saúde e aos direitos da personalidade. A responsabilidade, caso se olhar no futuro em matéria ambiental, o dano será objetivo, ou seja, não depende necessariamente da demonstração de culpa, mas ainda assim será necessário provar o dano e sua relação com a atividade responsável. Certo. Tia, chegou uma pergunta aqui, né? Quem pode investigar e atuar coletivamente, doutor Paulo? Além das ações individuais, podem atuar o Ministério Público do Trabalho em relação aos trabalhadores, o Ministério Público Estadual, conforme as atribuições, os órgãos ambientais, a fiscalização trabalhista, a defesa civil e os demais órgãos. Se o problema atingir um grupo amplo, pode haver uma investigação coletiva. E também, se necessário for, um termo de ajustamento de conduta, entre outros. Há inúmeros exemplos expressivos de responsabilização coletiva por exposição a substâncias tóxicas, mas tudo vai depender da investigação. Entendi. Tá bom. Doutor Paulo Feitosa, mais uma vez, muito obrigado e bom dia mais uma vez. Obrigado pela presença aqui. Daniel, eu queria agradecer o espaço, o bate-papo e o nosso ouvinte que nos escutou. Lembrar que aqui não se trata de prometer indenização para todo mundo, muito menos escolher um culpado antes da investigação. Trata-se de garantir 3 coisas: atendimento às pessoas, preservação das provas e apuração séria das responsabilidades. O direito não deve chegar apenas para pagar a conta do desastre. Ele precisa funcionar antes, prevenindo e protegendo, e quando não puder chegar antes, reparando os danos. Um forte abraço, que Papai do Céu o abençoe e um ótimo dia.